adorando o nome do Senhor. Se você tiver a oportunidade de estar conosco aqui, aleluia, vamos estar aqui, ter o maior prazer de estar recebendo a cada um, amém? Vamos estar aqui à frente, o Diácono Mateus, aleluia, que possa estar sendo usado pelo Senhor nesta noite, amém? Aleluia. Amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes aqui nesta noite, por esta oportunidade que nos foi dada. Glórias a Deus. Nos foi confiado de poder falar do amor de Deus nesta noite. Antes de tudo, quero externar minha alegria à irmã Heloísa, que entrou em contato conosco, para estarmos aqui adorando a Deus, aqui está a irmã. Que Deus continue abençoando a irmã e os demais irmãos aqui nesta noite, esta congregação, esta festividade linda, a todos os demais obreiros desta igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos. Para quem não sabe, meu nome é Mateus, sou da congregação lá do Caiçara, Assembleia de Deus, Ministério Cachoeira. Estou aqui acompanhado da minha esposa Luana, moça linda aí, que Deus continue te abençoando e te dando graça cada dia mais, para que a gente continue vencendo e rompendo Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o tema dessa festividade, ela é muito linda e tem como título o poder da fé em tempos de incerteza. Mas o que Deus palestrou no meu coração está escrito lá no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu sempre tento ser fiel ao tema, mas Deus palestrou algo no meu coração no decorrer dessa semana e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 1, versículo de número 5. Ao versículo de número 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 1, versículo 5 ao versículo de número 9. Quantos estão alegres nesta noite? Creio que cada um de vocês vieram aqui nesta noite para oferecer um culto a Deus. Creio que cada pessoa que saiu dos seus lares não vieram aqui à toa, mas vieram aqui nesta noite para oferecer o que tem de melhor ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, é verdade, Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 5 ao 9, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Repita comigo nessa noite: oferecer. Incenso. Mais uma vez: oferecer. Incenso. Graças a Deus. Inclina suas cabeças neste momento. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, esta noite, Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, a tua noiva, Senhor. Que neste momento o Senhor possa estar falando aos corações da sua igreja. Que nesse momento não possa ser as minhas palavras, mas que venham ser as palavras do Senhor dita aqui nesta noite. Pai, por mais uma vez, me use como instrumento nas tuas mãos, para transmitir não aquilo que eu desejo, mas aquilo que o Senhor deseja falar para a sua igreja, Pai. Mas antes de tudo, Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça aqui nesta noite. Que eu diminua, Senhor, e
que o Senhor cresça aqui nesta Glória a noite. Deus, Nós aleluia. te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele é bastante interessante, porque o capítulo de número 1 de Lucas, ele vai narrar dois acontecimentos que marcaram a história de seu tempo e marcaram a história até os dias de hoje. Mas o que nos chama a atenção é que o versículo que nós lemos aqui nesta noite é que ele começa dizendo: existiu no tempo de Herodes. Os tempos que nós lemos aqui no capítulo de número 1 eram tempos difíceis. O povo estava vivendo um tempo um pouco turbulento. Turbulento em qual sentido? Estavam vivendo em um declínio espiritual. Por aproximadamente 400 anos Deus havia silenciado e já não se ouvia mais uma palavra profética através de Deus. Não se levantava nenhum profeta no meio do povo para anunciar a mensagem de Deus, dizendo: assim diz o Senhor. E além desse tempo em onde o povo de Israel estava vivendo em um declínio espiritual, muitos daqueles tempos estavam apostatando da sua fé, estavam abrindo mão de um relacionamento com Deus para viver os prazeres momentâneos do que a vida tem para oferecer. Muitos conhecedores da lei, muitos conhecedores da palavra de Deus, estavam abrindo mão de uma intimidade com Deus para viver ao seu bel prazer. E não só em um declínio espiritual, mas o povo de Israel estava enfrentando uma crise política, onde quem estava dominando e governando sobre o povo de Israel era nada mais, nada menos do que um grande tirano chamado Herodes. Herodes, ele era um tirano e adorava outros deuses. E não suficiente, ele vivia ao seu bel prazer. Alguns estudiosos dizem que ele pegou para si aproximadamente 10 mulheres. Então ele vivia como a sua vontade queria viver. Mas o interessante do capítulo de número 1 que nós lemos, e no mesmo versículo de número 5, que diz que existia no dia de Herodes tempos difíceis, nós encontramos que no meio dos tempos difíceis Deus levanta pessoas compromissadas com a obra do Senhor. E nesta noite eu já quero liberar uma palavra para você aqui nesta noite. Independente do tempo que nós estamos vivendo hoje, tempos de crise, onde muitos têm abrido mão de um relacionamento com Deus, onde muitos até se apartaram do caminho do Senhor e estão vivendo ao seu bel prazer, Deus tem levantado pessoas que não se dobraram ainda a Baal. Deus tem levantado pessoas que ainda preservam a santidade diante de Deus. Os tempos difíceis, os tempos de crise não pararam a igreja do Senhor Jesus. Se você está de pé aqui hoje, é porque Deus tem te sustentado para você chegar até aqui nesta noite. Então o tempo de crise não nos para. Até porque quem nos sustenta não é o homem, mas quem sustenta é o próprio Deus. Mas entenda uma coisa, que mesmo Deus sustentando, é necessário que nós tenhamos um posicionamento diante de Deus. O tempo não era nada favorável para Zacarias e Isabel, mas a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. O tempo talvez pode não ser nada favorável lá no seu trabalho, lá na sua escola, mas Deus te levantou com uma voz profética no meio deste tempo, dizendo: eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Deus. Não é o tempo de crise que vai te parar, não são as lutas que vão te parar, mas é o seu posicionamento hoje que vai gerar um milagre da parte de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Só o que me chama a atenção neste texto tempos eram difíceis, mas Deus levantou pessoas
fiéis a Ele no meio deste tempo. Mas observe o que a Bíblia diz, porque ela faz questão de colocar isso no texto que nós lemos. Era tempo difícil, pessoas fiéis ao Senhor, irrepreensíveis a Deus. Só que, porém, Zacarias e Isabel não tinham filhos. O interessante, isso me dá uma interrogação na mente, porque o costume judaico da época, do costume sacerdotal, vai dizer que existiam alguns tipos de vergonha para o sacerdote. E uma das vergonhas para o sacerdote era o sacerdote ter uma esposa e esta esposa não poder lhe dar filhos. Então, diante da sociedade, Zacarias era uma pessoa envergonhada, porque a sua esposa não podia gerar, não podia dar um filho para ele. Eu consigo imaginar e olhar para Zacarias e Isabel, porque a Bíblia diz que eles eram fiéis, eram irrepreensíveis diante de Deus. Mesmo nos tempos de crise, eles permaneciam fiéis a Deus. Mas mesmo eles sendo fiéis, eles não podiam ter filhos, eles não podiam gerar. Mas Mateus, o que você quer dizer com isso? Porque tem muitas coisas na sua vida que mesmo você sendo fiel, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque ainda não chegou o tempo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu consigo imaginar na minha mente ver quantas vezes Zacarias e Isabel se prostravam diante de Deus e clamavam ao Senhor, dizendo em suas orações: ó Senhor, Tu sabe que eu sou fiel. Ó Senhor, Tu sabe que eu tenho sido fiel diante do Teu altar. Aleluia. Mas até hoje eu não vi o movimentar das águas sobre a minha vida, Senhor. Ó Deus, Tu sabe que eu tenho sido fiel diante do Teu altar, tenho feito o meu melhor para o Senhor, mas até agora eu não vi as Suas mãos se movimentar sobre a minha vida. Sabe o que é interessante? É porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nós necessitamos do milagre da parte de Deus, é o momento que Deus fica em silêncio. E o silêncio de Deus para muitos é um sinal de dificuldade. E muitos não conseguem entender o silêncio de Deus. Mas até no silêncio de Deus, Deus está falando. E o que Deus está falando no seu silêncio? Eu falo quando quero. Eu falo na hora certa. Eu chego no momento certo. Não é porque eu estou em silêncio que eu não estou vendo as suas lágrimas na madrugada. Não é porque eu estou em silêncio que eu não se atentei para o seu clamor. Não é porque eu estou em silêncio que o céu parece até estar de bronze, que eu não estou vendo a sua fidelidade diante de mim. Mas está chegando o momento de Deus para a vida de alguém aqui nesta noite. E o silêncio de Deus está dizendo: eu vou chegar na hora certa, eu vou chegar na hora exata. Não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Não é no seu momento, mas é no momento de Deus. Não é no seu cronos, mas é no kairos de Deus. É o tempo de Deus para a vida de alguém aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Então nós aprendemos que até no silêncio de Deus, Deus está falando. E Deus fala o que? Eu falo quando quero. Eu falo no momento certo. Eu chego na hora certa, no momento certo. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. É que mesmo que Isabel não podia gerar filhos, Aleluia. a Bíblia diz que Zacarias ele era sacerdote. Só que a Bíblia vai dizer que vai acontecer algo no capítulo de número 1. E o que vai acontecer? Coube-lhe por sorte, Zacarias era sacerdote, e coube por sorte queimar incenso diante dos altares do Senhor. Era naquele momento Deus no seu alto e sublime trono, quando o nome de Zacarias saiu por sorte, para ele queimar incenso diante do altar de Deus. Era Deus se levantando e dizendo: hoje é o dia que eu vou falar com você. Hoje é o dia que eu trago uma notícia para você.
Moisés estava lá no pasto, lá no Monte Horebe, pensando que seria um dia qualquer, que seria um dia comum, que ele iria pegar o rebanho de seu sogro Jetro, ia lá apacentar o rebanho, iria subir um monte, seria um dia comum. Mas Deus olhou do alto e sublime trono e disse: é hoje que eu faço a sarça pegar fogo, porque eu quero falar com você. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando que seria um culto comum, talvez você entrou nesta noite pensando que seria mais um culto, mas hoje talvez pode ser o dia que Deus vai fazer a sarça pegar fogo para você. Talvez hoje pode ser o dia que Deus quer falar com você. Mas o que me deixa intrigado no texto é o seguinte: porque o sacerdote, eu não vou aprofundar muito nisso, porque nos demanda muito tempo, e o que me deixa queimando o meu coração é o seguinte: porque sendo costume sacerdotal queimar incenso, se Zacarias entrasse dentro do templo do Senhor para queimar incenso diante do altar de Deus, Zacarias nunca mais poderia queimar incenso no altar do Senhor novamente. Sabe por quê? Porque era um privilégio para o sacerdote queimar incenso diante do altar. Aleluia. E havia mais ou menos 24 turmas, da qual Davi havia separado, e desses poderiam queimar incenso diante do altar. E era algo tão privilegiado para queimar incenso do altar, que o sacerdote ele queimava incenso e encerrava o ministério sacerdotal daquela pessoa. Sabe o que eu consigo imaginar e olhar nesse texto? Era Zacarias, mesmo não vendo o mover de Deus na sua casa. Era Zacarias, mesmo não vendo a mão de Deus se movimentar dentro do seu lar. Era Zacarias, mesmo clamando, mesmo orando a Deus, e Deus ficando em silêncio e não se atentando para o seu clamor. E Zacarias olhando e disse: me coube por sorte queimar incenso diante do altar. E se eu vou queimar, é privilégio meu levar incenso diante do altar do Senhor. Eu não ouvi a sua voz, eu não vi o mover das águas até agora, mas eu vou diante do teu altar hoje queimar incenso. Talvez você entrou por essas portas dizendo: eu não vi a luta, eu não vi o sofrimento, eu não vi o Senhor mover as águas para mim aqui. O Senhor ainda não chegou com a minha vitória que tanto tempo tem prometido, que iria salvar o meu filho, que era curar a minha família, que ia libertar aquele cliente que você tanto clama. Mas você olhou hoje e disse: eu vou lá, porque eu vou queimar incenso diante do altar. Eu vou lá, porque eu vim para oferecer o meu melhor ao Senhor nesta noite. Zacarias não estava preocupado com o que iria acontecer no altar, mas ele estava preocupado em oferecer o culto a Deus diante do altar do Senhor nesta noite. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas das vezes nós venhamos para o culto, a gente vem para o culto pensando que o culto ou a igreja é um local onde a gente vai receber da parte de Deus. Sim, a gente pode chegar aqui no culto e receber algo da parte de Deus. Deus faz mesmo, Deus faz milagre mesmo. Mas o sentido do culto não é chegar aqui para receber. O sentido do culto é local de entrega, é você quem presta, é você quem dá. E o culto, para você entender uma coisa, ele não começa aqui dentro da igreja, mas o culto ele começa lá na sua casa. Enquanto você está se arrumando para vir para a igreja e vai falando: eu estou me ajeitando, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Enquanto você está tomando um banho lá no seu chuveiro e você começa a enaltecer louvores, e muitas das vezes tem gente, até seu marido não entende, quando você começa a glorificar, ele pergunta: o que está acontecendo aí? Você olha para ele e diz: hoje eu resolvi começar o culto mais cedo, e o culto começou aqui dentro de casa. E quando você chega aqui, é o local da sua entrega, é o local de você esbanjar diante da presença de Deus.
conquistar. Mas nós precisamos entender que Deus Ele faz. Mas aqui no culto, aqui na igreja, é o local que você se entrega diante do altar. É o local que você se prostra diante do altar. E muitas das vezes você não vê o milagre acontecer, você não vê as mãos de Deus se movimentar, mas você não está preocupado com o que está acontecendo no seu lar. Você está preocupado em fazer o seu melhor diante do altar do Senhor. E é isso que me chama a atenção em Zacarias, porque ele não viu o milagre ainda sobre a sua vida, mas ele estava preocupado em dar o seu melhor a Deus. Ele estava preocupado em oferecer o seu melhor a Deus, porque ele sabia do privilégio que ele estava tendo naquele momento. Você sabe o privilégio que você está tendo nesta noite que você está aqui? Aleluia. Quantas pessoas queriam ter o privilégio de estar aqui nesta noite, sentando nessas cadeiras, para oferecer um culto a Deus? Mas você está aqui nesta noite. Quantas pessoas não acordaram nesta manhã que poderiam estar neste culto, mas Deus olhou para você e disse: eu estou te dando mais uma oportunidade hoje. Vai lá, entrega o seu melhor. Vai lá, faz o seu melhor. Vai lá, oferece o que você tem de melhor aí. Não venha para a igreja pensando que é apenas mais um culto. Vamos mudar essa concepção. Está chegando o momento de mudarmos essa concepção no nosso meio. Não venhamos para a igreja apenas com um motivo de obrigação. Eu vou lá porque eu tenho que cantar no conjunto. Eu vou lá porque eu sou líder da mocidade. Eu vou lá porque eu sou pastor da igreja. Não venha assim. Mas quando você sair de casa, você fala: hoje pode ser o meu último culto a Deus, e eu vou oferecer o meu melhor a Ele hoje. Você é privilegiado por estar aqui. Você é privilegiado em tocar neste microfone e enaltecer o nome do Senhor. Você é privilegiado enquanto dedilha os instrumentos do Senhor para adorar o nome dEle. Se você canta, cante para a glória de Deus, faça o seu melhor. Se você toca, toca para a glória de Deus. Até no simples fato de você trazer uma água no púlpito, faça o seu melhor para Deus. Traga água no púlpito, mas traga água para a glória de Deus. Porque Zacarias sabia e entendia que aquele momento seria o seu último culto. Aleluia. Eu tenho apenas uma oportunidade, e nessa única oportunidade que eu tenho, eu vou fazer valer a pena diante do altar. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite e dizendo: Senhor, eu não tenho nada, eu tenho só meu culto hoje. Para Deus isso é o suficiente nessa noite. Senhor, eu sou totalmente falho, mas eu trouxe o meu culto hoje. É assim mesmo que Deus quer, é o seu culto, é você por inteiro, é a sua entrega diante do altar. É a sua entrega. Quando eu falo isso, eu falo com bastante temor e tremor, porque eu preciso entender e viver uma vida não de qualquer maneira, mas uma vida sincera diante do altar. Aonde eu entro para a igreja e falo: não é apenas mais um culto, mas é o culto a Deus, é a entrega a Deus. É o momento que eu me rasgo, me prostro diante da presença de Deus e digo: Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, meu nome talvez não está nos holofotes, mas eu tenho meu culto hoje, eu me entrego hoje para o Senhor. Entregue o seu melhor a Deus. Faça o seu melhor ao Senhor nesta noite. Com glória. Eu senti a presença de Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é interessante também? É que Malaquias ele vai escrever nos seus últimos versículos. Ele vai dizer que o povo estava pensando que as ofertas ao Senhor eram de qualquer maneira. Você se lembra que eu disse que no Antigo Testamento eles ofereciam holocausto a Deus como culto de sacrifício ao Senhor?
como a sua oferta diante do altar de Deus. O interessante é que Malaquias vai dizer, nos seus últimos versículos, ele vai exclamar dizendo: olha, Israel, vocês estão vindo oferecer sacrifícios diante de Deus de qualquer maneira. Por que de qualquer maneira? É cordeiro faltando pata, é pomba faltando asa, são animais pela metade. Deus não aceita culto pela metade. Se entrega por inteiro hoje, ofereça o seu melhor hoje. Zacarias estava vivendo neste tempo, em um tempo em que o povo estava oferecendo oferta de qualquer maneira, oferecendo culto pela metade. Mas eu imagino Zacarias olhando: opa, o meu nome saiu, eu não vim pela metade, mas eu vim por inteiro hoje entregar o meu melhor diante do altar. Zacarias entra para dentro do templo, e naquele momento é o local onde ele vai oferecer incenso diante do altar de Deus. O incenso ele é interessante porque o incenso ele tem a responsabilidade de aromatizar o templo santo do Senhor. Eu já lembro de algo que a Bíblia diz, que a nossa adoração é como um cheiro suave que chega até as narinas de Deus. O incenso aqui representa a adoração de Zacarias. Você está adorando a Deus nesta noite? Você está oferecendo o seu incenso diante do altar de Deus nesta noite? Se entregue o seu melhor a Deus nesta noite, porque hoje pode ser o dia que Deus está respirando a sua adoração. Ele está se atentando para o seu clamor, para a sua luta, para a sua adversidade, para a sua dificuldade nesta noite. Então Zacarias ele não vai preocupado como está a sua casa, sabendo que talvez Deus ainda não havia se atentado para o seu clamor. Ele está preocupado em entregar o seu melhor diante do altar de Deus. Ele está preocupado em prestar o seu culto em adoração a Deus. E no momento em que ele oferece o culto por inteiro diante do altar de Deus, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar de Deus. No momento em que o anjo se apresenta para Zacarias, Zacarias se prostra e cai diante da presença do anjo. E o anjo disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, Zacarias. Você se lembra que havia 400 anos que Deus não havia falado com o povo de Israel, mas Deus está falando com o seu povo, está falando com Zacarias dentro do altar. É para mostrar que o culto, a sua oração ainda funciona, é para mostrar que o seu clamor diante de Deus ainda funciona. Talvez você tenha clamado a Deus por tanto tempo e o seu milagre ainda não chegou. Pode ser hoje que o anjo do Senhor desce aqui para te dizer: a tua oração foi ouvida nesta noite. Ele diz: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias, o significado de Zacarias quer dizer o nome, o significado do nome Zacarias quer dizer: o Senhor se lembrou. Glória a Deus. Isabel significa: este é o Deus do meu juramento. Juntando o nome de Isabel e Zacarias quer dizer: o Deus do meu juramento se lembrou de mim. O Deus do meu juramento, Ele se lembra de você. Ele se lembra quando você se prostra. Ele se lembra quando você clama. Ele se lembra das suas lágrimas. Mas no momento certo Ele chega com a sua bênção. No momento certo Ele chega com a sua vitória. Pode ser hoje que Deus traz aqui a sua vitória. Vou encerrar
para alguém aqui. Que Zacarias era visto como uma vergonha diante do povo. Mas aquilo que talvez pode ser vergonha perante o povo, será o momento da sua exaltação. Aquilo que parece ser vergonha diante de alguém, para você é vergonha, talvez pode ser aquilo que Deus quer usar sobre a sua vida. Zacarias não podia ter filhos, Isabel não podia gerar, mas Deus se lembra de Isabel e lhe dá um filho, com o nome de João. E o costume da época era o filho seguir os passos do pai. Só que o anjo do Senhor olha para Zacarias e vai dizer: ele não será sacerdote, mas ele será uma voz. Mas que voz é essa? É a voz que Isaías escreve lá no seu capítulo 40, dizendo: voz que clama em meio ao deserto, prepara os caminhos dele hoje. Zacarias e João talvez nem imaginaram o benefício que estaria sobre a sua vida. A vergonha para Zacarias estava se tornando num momento de glória. Que glória é para quem imagina ser? Está gerando aquele que prepararia o caminho do Senhor. Quando pergunta para João, vai dizer: quem é você? Para vocês, quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, outros até dizem que tu és o Messias. Quem tu és? Eu não sou Elias, muito menos o Messias, mas eu sou a voz que clama em meio ao deserto. Eu vim preparar o caminho daquele que está vindo. Eis que eu vos batizo com águas, mas está vindo um aí que não apenas vos batizará com águas, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O nome dele é Jesus, que tira o pecado do mundo. Nós precisamos ter a sensibilidade de João, porque João poderia estufar o peito e dizer: eu sou o Messias, mas ele olha e diz: a humildade. Ele olha: eu não sou digno nem de desatar as sandálias, não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. É ele dizendo que eu diminua e que ele cresça nessa noite. É ele que deve ser adorado, é ele que deve ser enaltecido. A glória é dele e a honra é dele, é tudo para ele nesta noite. E a mensagem de João, uma voz que clama em meio ao deserto. Havia um silêncio da parte de Deus. Deus se apresenta, o anjo do Senhor se apresenta em meio ao tabernáculo, no momento de adoração, no templo, no momento de adoração. Mas só se revela para o povo no deserto. A voz de Deus não vai parar dentro dos templos. A voz de Deus não para nas sinagogas. A voz de Deus vai parar no deserto. E eu me pergunto: o que tinha de interessante no deserto? O que tinha de lindo no deserto? O deserto é um local seco, mas no deserto tinha a palavra de Deus. O deserto talvez não era o mais lindo. O deserto talvez não era aquilo que atraía os maiores pregadores. Eu quero pregar lá, eu quero ir lá. Mas o deserto é a escola de Deus, é o local onde Deus ainda fala, é o local onde Deus ainda se revela, é o local onde Deus ainda manifesta a sua glória. Até porque foi no deserto que Moisés viu mais de Deus, no deserto, do que 40 anos dentro do palácio de Faraó. Então não se preocupa pelo deserto que você está passando nesta noite. Esse deserto pode ser um local que Deus quer te revelar algo. Esse deserto pode ser um local que Deus quer falar com você hoje. E para encerrar, vou entregar o microfone agora.
perguntava se Jesus é realmente o Messias. Mateus, no seu capítulo de número 11, narra que João Batista começa a duvidar do Messias e manda 2 dos seus discípulos até Jesus para perguntar: tu és verdadeiramente o Messias ou nós devemos esperar outro? Jesus olha para os discípulos de João e diz: olha, diga para João o que está acontecendo aqui. Os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, os mortos tornam a vida. Aqueles que não têm vida com Deus agora têm vida com Deus. Diga para João que ele não precisa esperar o outro, porque eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que vim para libertar. Eu sou aquele que vim trazer vida onde não tem vida. Eu sou aquele que vim para transformar a vida daqueles que precisam de um milagre da parte de Deus. Ele não precisa esperar outro, porque eu vim para libertar os meus, os humilhados pelo diabo, aqueles que estão perdidos. É este que Jesus vem salvar. É este que Jesus vem resgatar. Mas eu preciso te perguntar nesta manhã: será que você tem oferecido o seu melhor diante do altar? Será que você tem entregado o seu melhor diante do altar do Senhor? Mateus, eu estou passando uma prova tremenda nesses últimos dias. E até pensando em desistir, eu estou pensando. Irmão, pensar em desistir é normal. Você só não pode parar de prosseguir. Ou você pensa que nós estamos aqui na frente, nós somos super-homem. Você acha que nós não temos momentos difíceis. Que não dizer do profeta Elias, o profeta do fogo, aquele que falava e Deus mandava fogo do céu. Elias agora está passando por um momento de depressão, um momento de tristeza. E ele vai se refugiar no deserto debaixo do pé de zimbro. E debaixo do pé de zimbro ele vai começar a reclamar a Deus, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu não profetizo mais. Eu não entrego a mensagem mais. Mas no momento que ele diz isso, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desce. E ele descendo, ele está trazendo pão em brasa e um cântaro de água, dizendo para Elias: come e bebe, porque grande ainda é a sua caminhada. Come e bebe, porque grande ainda é a sua jornada. Deus me trouxe para dizer para alguém aqui nesta noite: essa luta não vai te parar. Essa luta não é para te matar. Tem pão e tem água da parte de Deus. Come e bebe, porque tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você. Se prepara nesta noite. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Deus tem mais para você. Só que tem muito tempo que eu clamo, tem muito tempo que eu busco. Aleluia. Ô glória. Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Eu preciso falar isso. Havia uma senhora lá na igreja onde eu congrego. Hoje ela partiu no Senhor. Já tem um tempo, já tem aproximadamente uns 4 anos que ela partiu no Senhor. Essa mulher, ela tinha um neto. E o neto dela, ele cresceu dentro do lar evangélico, só que por um determinado tempo ele saiu dos caminhos do Senhor. Neste meio tempo que ele saiu dos caminhos do Senhor, ela clamava a Deus pelo seu neto, dizendo: Deus, liberta o meu neto. Deus, transforma a vida do meu neto. Deus, muda a história do meu neto. Só que passava um ano, Deus não havia feito nada. 2 anos, Deus não havia feito nada. 3 anos, 5 anos, Deus não havia feito nada. Chegou um momento que a avó daquele jovem olhou e disse: eu não aguento mais. Já tem tanto tempo que eu estou clamando e nada acontece. Eu desisti, eu não quero mais, eu não vou clamar mais, eu desisto.
Só que num culto como esse, Deus levanta um irmão dentro da igreja. E Deus manda aquele irmão ir até aquela senhora para dizer: irmã, eis que eu sou o Senhor, e ouvi a tua oração. Estou eu renovando as tuas forças hoje. E aquele lá que tu tanto tempo tem clamado, eu irei salvar a vida dele, e irei fazer dele um grande pregador da minha palavra. Passou-se 10 anos, aquele jovem se envolveu com drogas, foi até parar dentro da prisão. E dentro da prisão Deus palestrava ao coração daquele jovem que ele precisava mudar de vida. E com as orações da sua avó, chega um determinado momento que aquele jovem ele sai da prisão. E ele saindo da prisão, a sua avó insistente diz: vamos para a igreja. Chegando na igreja, o pastor prega a mensagem, e era como uma flecha que mirava no coração daquele jovem. E batia, pá, muda de vida. E batia, pá, eu vim para te transformar. E batia, pá, eu quero te mudar. Eu não te trouxe para você ficar desse jeito. O pastor fez um apelo e disse: quem quer aceitar a Jesus? Naquele momento, aquele jovem querendo aceitar Jesus, mas o seu pensamento dizia: quem é você para vir lutar? Quem é você para se entregar? Você que ficava lá na beira da rua fazendo muitas coisas que não agradavam o nome do Senhor. Só que Deus levanta alguém dentro da igreja, agarra na mão dele e diz: é hoje que tu aceita Jesus. É hoje que tu aceita Jesus. Aquele jovem entra e se prostra diante do altar e se rasga diante. Ele estava oferecendo o seu culto a Deus naquele momento, rasgando, se prostrando e chorando diante de Deus. O que eu quero te dizer nesta noite é que se você está enfrentando uma luta, se prepare, não pare de clamar, não cesse de buscar, pois eu vim aqui nesta noite para te dizer que este jovem que aquela senhora tanto tempo clamava, está aqui nesta noite para te dizer que para Deus nada é impossível. Deus ainda muda história, Deus ainda muda o homem, Deus ainda tem mais. Não desista do seu marido, não desista da sua família, continue clamando, continue buscando, porque no silêncio de Deus, Ele quer se revelar para você, e pode ser hoje que Deus se atenta para o seu clamor. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, que passaram esses últimos dias em propósito de oração, clamando e buscando ao Senhor. Deus, nesta noite, Pai, faça infinitamente mais do que eles têm clamado, infinitamente mais do que eles têm buscado, que nesses 30 anos, Senhor, eles continuem permanecendo fiéis diante do teu altar, que eles continuem buscando a tua presença e entregando o que eles têm de melhor diante do teu altar, que em meio às lutas, que em meio às adversidades, eles não se cansam de clamar, eles não se cansam de buscar, Senhor. Continue sustentando a sua igreja e fazendo infinitamente mais, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.